pessoal, começando mais uma edição do Campina Pode Mais, o podcast semanal que traz informações relevantes e conteúdos de interesse da nossa população. Sejam todos, portanto, muito bem-vindos. Eu sou Zenaide Ferreira e estou de volta nesse projeto. E claro, trazendo aqui todos os detalhes do que acontece na nossa Campina Grande com esse episódio de hoje, viu? Que traz como entrevistado o vereador Luciano Breno, vice-presidente da Câmara de Vereadores aqui de Campina Grande, e em pauta um balanço, o primeiro ano do quadriênio a ser concluído em 2028. Pois é, minha gente, já passou quase um ano aí do Poder Legislativo atuando agora em 2025, desafios vivenciados da casa, expectativas, ou seja, vamos falar sobre tudo hoje, viu? Já vou logo dando uma boa noite, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Zenaide Ferreira. Dizer, em primeiro lugar, que para mim é uma honra muito grande participar desse podcast, inclusive tendo a oportunidade de poder trazer e prestar conta a todos aqueles que com certeza irão nos assistir. Com certeza, toda a nossa audiência já ligadinha aqui, já vendo através do canal do YouTube, acompanhando esse podcast, esse episódio, para trazer o balanço da Câmara Municipal Casa de Félix Araújo, ou seja, rapidinho passa, Luciano? Ou seja, a gente começou a legislatura desse ano em 1º de janeiro de 2025, já estamos em dezembro. Ou seja, já é um finalzinho do ano, né? Finalzinho do ano. Ou seja, qual balanço o senhor faz já desse primeiro ano de Poder Legislativo, pela terceira vez, na verdade, o terceiro mandato? O que é que avançou? O que é que o senhor pode dizer desse ano? Seja bem-vindo mais uma vez. Eu me sinto muito feliz em saber que a gente pode contribuir com a cidade de Campina Grande através da Câmara. Eu estou no meu terceiro mandato. E aí com o tempo, a gente vai aprendendo a cada dia, porque na realidade todos os dias, de fato, é um ensinamento, onde a gente pode, durante esse tempo, desses 3 mandatos, a gente já participou por várias situações que enfrentou a nossa cidade, inclusive uma grande pandemia, e agora mais maduro, nós ocupamos o cargo de vice-presidente da casa, como também vice-líder do governo. Tive a oportunidade, na legislatura passada, de estar na condição de líder por mais de 2 anos, onde também adquiri várias experiências e chego sempre como aprendiz, mas ao mesmo tempo levando na bagagem aquilo que já foi discutido na Câmara, e tendo a satisfação de saber que nós temos a oportunidade, através do nosso mandato, uma escolha das pessoas. Eu conversava com você agora há pouco, eu fui o vereador menos votado de Campina em 2016 e tive o privilégio de 2020 ser o vereador que mais cresceu em voto. Nós praticamente dobramos a nossa votação. Então isso é fruto de muito trabalho. Isso é fruto de uma persistência também. De persistência, é verdade. Não é fácil fazer política, porém a gente entende que a política é um único instrumento, ou um dos únicos instrumentos que tem a capacidade de mudar a vida das pessoas, principalmente no que diz respeito ao coletivo. Então essa é a satisfação em saber que, embora o tempo tenha passado numa velocidade muito grande, a gente tem contribuído para que melhore a vida das pessoas. Principalmente vocês que atuam diretamente nesse papel de investigar, de ser o porta-voz da sociedade. Então, justamente você está ali representando quem te colocou naquele lugar. Então, assim, é como se fosse o espelho da população. Então, é um desafio muito grande, claro, você está representando pessoas que vão à Câmara Municipal, seja presencial, ou seja, muitas vezes te encontram ali em algum local e diz, olha, eu estou precisando disso, me representa nisso aqui, então você termina sendo a voz da população. E a gente quando chega, quando eu cheguei em 2017, você chega com muita vontade de fazer. É óbvio que você encontra algumas dificuldades, mas com o tempo você vai aprendendo a lidar com essas dificuldades e transformando elas em aprendizado. E é isso que a gente tem feito. E quando a gente entende a responsabilidade que nós temos, o estar na condição de vereador, a Escola Mirim,
é onde nós estamos mais próximos das pessoas, né? Há quem diga que vereador trabalha apenas 3 dias, mas não é verdade. A gente, enquanto vereador, praticamente nós trabalhamos 24 horas. Nós estamos em casa quando chega uma pessoa batendo na nossa porta, buscando auxílio, e cada vez que isso acontece, para mim é uma satisfação, porque eu vejo a confiança daquela pessoa, eu vejo a confiança de um representante de um bairro, eu vejo a confiança da própria população, até porque o pastor Luciano Brenner, ele aprendeu a fazer uma política simples. Dá para fazer é sim, não dá para fazer é não. Sem enganação, sendo muito transparente, muitas vezes abrindo mão das minhas vontades, sendo muitas vezes tendo conflito com as minhas ideias, mas buscando sempre o coletivo, pensando nas pessoas. Eu costumo dizer que, como a gente tem um trabalho muito grande de base e está todo o tempo na casa das pessoas, eu me sinto na obrigação de fato, ser a voz das pessoas que muitas vezes não têm a oportunidade de se expressar, né? Elas não conseguem chegar, por exemplo, no executivo, para uma demanda que é simples, uma demanda que dá para se resolver, mas que para aquela comunidade é importante. Uma iluminação pública, por exemplo, quando a gente vê hoje alguns bairros que nós conseguimos, através do nosso mandato, a gente conseguiu atender aquelas pessoas, e você passa naquele bairro, passa naquela rua e vê o brilho, a mudança, né? Valorizando, levantando a autoestima, mostrando para aquelas pessoas que ela é lembrada por alguém. Então isso nos traz uma satisfação muito grande. Já que o senhor tocou aí num ponto interessante, o quesito coletivo, a gente falava aqui no início que vamos trazer um balanço. Então, qual o balanço que o senhor faz desse ano na Casa Félix Araújo, como um todo? Eu vejo que nós evoluímos, nós nos aproximamos das pessoas, inclusive tivemos a oportunidade de colocar em prática uma ideia que foi nossa. A mesa diretora aproximou, porque muitas vezes as pessoas não conhecem a Câmara, não vão à Câmara, não sabem o que é discutido na Câmara. E pensando nisso, a gente nos reunimos, a mesa diretora, e decidimos ir ao encontro da população. Levamos a Câmara numa sessão itinerante, no bairro do Catolé. Inclusive já temos algumas outras. Praça Tobias de Passe, né? Isso, inclusive temos outras já programadas para o próximo ano. E foi uma experiência muito boa, porque as pessoas entenderam, aquelas que participaram, né, de forma até tímida, mas muito movimentada, e entenderam o papel do vereador, né? Porque as pessoas confundem, muitas vezes acham que o vereador ele tem o dever de atender uma demanda individual, uma demanda pessoal, e muitas vezes a gente tem feito isso, mas a principal função de um vereador é atender exatamente o coletivo, aquilo que de fato o bairro precisa, aquilo que de fato trazer para as pessoas uma resposta que muitas vezes é silenciada pela falta de oportunidade de estar próximo do vereador. Então, nós temos esse ano uma aproximação muito maior com as pessoas. Existe um nível de debate bem melhor do que o mandato passado. Nós temos nos reunido com mais frequência, todos os vereadores, independente de cor partidária. Cada vereador, na sua visão, tem a vontade de fazer por Campina, tanto vereador de oposição como vereador de situação, e muitas vezes a gente tem conseguido entrar num senso comum, coisa que, por exemplo, não acontecia nos mandatos passados, era sentar na mesa para discutir alguns projetos que chegavam do executivo ou alguns projetos dos próprios vereadores, para que a gente pudesse fazer uma análise mais aprofundada, com mais conhecimento, para que quando a gente fosse para o plenário, ter uma discussão mais apurada, filtrar e levar de fato projetos que sejam interessantes para a população de Campina, trazendo a consciência daqueles que muitas vezes chegaram no seu primeiro mandato
e mostrando para eles que o que importa não é o número de projetos, mas sim a qualidade e que tipo de influência esses projetos vão ter na vida da população de Campina. Até mesmo porque a Câmara esse ano deu uma renovada, né, no quadro, ou seja, vários vereadores entraram pela primeira vez, estão começando agora e, obviamente, vai adquirindo experiência com aqueles que já têm os mandatos, que já têm aquela experiência, como você bem falou, independentemente de questão partidária. Isso. Aí eu já faço aquela pergunta, como é que está o clima? Porque situação e oposição, obviamente, sempre tem as suas divergências nas suas linhas, né, de seguir para a população, ou seja, nos seus pleitos. E como é que está esse clima lá? Você acha que esse ano foi um clima favorável? Foi um clima assim que de vez em quando teve alguns apertos? O que é que aconteceu na Câmara? Não, veja bem, Zinaide, o que é que acontece? Há quem diga, ou quem imagine, que os vereadores têm uma guerra pessoal entre eles. E, na verdade, não. Nós somos todos amigos, nós respeitamos os colegas vereadores, nós divergimos em ideias. A oposição, ela traz uma ideia, e é isso que é a democracia. Democracia é exatamente isso, é quando você pode expressar aquilo que você pensa. E eu sempre costumo dizer, né, que o diálogo, ele é o melhor caminho para solucionar qualquer tipo de dificuldade. A gente sabe que eu também sou advogado e muitas vezes, principalmente, sou especialista em tribunal de júri. Eu, quando tenho a oportunidade de realizar um tribunal de júri... Está acostumado com debate, eu digo sempre ao promotor, né? Não existe dificuldade em acusar. Acusar é muito fácil, né? Defender que é um pouco mais difícil. Então, existe essa facilidade da oposição em acusar. E dentro do ponto de vista dela, ela imagina que o caminho que ela está percorrendo é o correto. Eu tenho uma obrigação, no argumento, de mostrar o meu ponto de vista e de fato, tentar, na minha narrativa, convencê-los de que o caminho, aquilo que eu escolhi é o melhor caminho, né? E nesse clima, né, em alguns momentos, a gente sabe que fica um pouco mais acalorado, as discussões são mais intensas, porém, acabou a sessão, todo mundo se respeita, todo mundo é amigo, toma café, troca ideia, nos bastidores tenta conversar, porque é uma das coisas que eu sempre preguei na Câmara. Nós não precisamos entrar no pessoal de ninguém, nós precisamos entrar na troca de ideias de convencimento, trazer uma narrativa que possa convencer e, acima de tudo, não apenas ficar na falácia, mas buscar solução para aquilo que Campina Grande muitas vezes enfrenta. São várias circunstâncias que muitas vezes a cidade apresenta dificuldade, umas que já são antigas, outras que surgem no decorrer do tempo, né? Enfim, o nosso dilema sempre é esse, é trazer o diálogo para a Câmara. Outro dia eu estava comentando, inclusive fiz um comentário quando eu estava presidindo uma das sessões e falava para os colegas vereadores, o mínimo que se espera de uma Câmara, de um político, é que ele traga solução. As pessoas não querem mais ouvir aquela politicagem, aquela política de acusação. Eu entendo, nós enfrentamos agora, eu sei que você vai tocar nesse assunto, mas já me antecipando, nós enfrentamos algumas dificuldades, por exemplo, na saúde, né? Que não é um privilégio de Campina, é uma situação a nível nacional. Porém, falei para os colegas vereadores, o que nós queremos e o que a população quer é solução. Não adianta a gente pegar uma situação, fazer um cavalo de batalha e nessa narrativa de mostrar quanto pior, melhor, não vai resolver a vida de ninguém. A gente tem que trazer solução. E foi exatamente isso que nós fizemos através do diálogo. É importante essa questão que o senhor tocou, esse ponto, porque muitas vezes sai da narrativa do oficial para a politicagem. Aí eu já pergunto, o papel da oposição nesse sentido tem sido narrativa de politicagem ou tem conseguido realmente fazer aquele papel de fiscalização? Olha, em algum momento eu vejo que ela faz o seu papel,
né? É o papel dela de trazer as demandas que ela entende que precisam melhorar. Porém, em outros momentos eu vejo, e aí é uma opinião pessoal, com todo o respeito que eu tenho aos colegas vereadores, mas em algum momento se perde esse fato, porque a justiça ela tem que ser praticada para todos. Então, quando há, né, uma divergência dentro do Poder Executivo, aí de repente parte para uma narrativa mais politiqueira. E quando nós apresentamos uma dificuldade, porque também nós somos oposição ao governo do Estado, aí, quando vem a oposição, por exemplo, numa situação em que nós, no Executivo, enfrenta, aí é falta de organização, aí é um desastre, mas quando é a mesma situação ou situação semelhante dentro do governo do Estado, aí não, aí foi um acidente, foi um casual. Então aí é quando eu vejo que nós não podemos partir para esse lado. Quando, voltando à questão da saúde, a primeira coisa que eu, enquanto vice-presidente e vice-líder do governo, eu admiti, foi que nós estávamos enfrentando uma dificuldade. É que houve, por alguma razão, alguns erros que precisavam ser corrigidos. Porque quando você, né, e aí agora eu vou usar minha função de pastor, né? Tá certo. Eu sempre digo na igreja, a primeira atitude para que haja uma mudança é o reconhecimento daquilo que você fez de errado. Porque enquanto você cauterizar a sua mente e achar que você está certo ou agindo errado, você não vai conseguir mudar. Então, eu acho que nós temos que ter, né, essa percepção daquilo que está funcionando, mas também olhar para aquilo que precisa melhorar. É como se você chega num bairro e os moradores pedem o calçamento. Na hora que você consegue levar o calçamento, eles vão pedir a iluminação. Na hora que você melhorar a iluminação, eles vão pedir um posto de saúde. Então, é uma demanda que vocês que não param. Que estão, porém, você vindo como se fosse uma engrenagem, uma vai puxando a outra, então, porque, claro, são melhorias para a população. Exatamente. E nessa discussão entre oposição e situação, infelizmente, muitas vezes, eu subo várias vezes na tribuna e eu reconheço algum papel do governo do Estado que beneficia Campina. Quanto mais benefício vier para a nossa cidade, que nós amamos, que nós crescemos, que nós nascemos, que nós constituímos família, que os nossos filhos vivem em Campina, que nós temos negócio em Campina, temos amigo em Campina, sou pastor de uma igreja em Campina. Então tudo que vier para Campina, da parte do vereador, pastor Luciano Bueno, seja de onde vier, governo federal, não votei em Lula, votei em Bolsonaro, porém a Bíblia fala que eu tenho que considerar a autoridade que foi eleita. Então tudo que vier do governo federal, que seja para beneficiar as pessoas, eu vou elogiar, não vou ter restrição nenhuma em fazer isso simplesmente para usar a politicagem como um meio de conseguir voto de forma alguma. Mas claro que o senhor faz parte de uma situação e é um grupo. A oposição é outro grupo. Sempre vai ter essas divergências. Sempre vai ter. Sempre vai existir. Isso é saudável, dentro até mesmo porque são dois pensamentos diferentes, mas que acaba sendo direcionado exatamente para a população, que é para quem vocês trabalham diretamente. É verdade. A gente falando aí sobre um ponto, sobre essa questão da oposição em situação, e tem um tópico aqui que fala da suplementação, né? Que a oposição disse que abriu muitas brechas para que os gastos fossem sem transparência. Como é que a situação vê essa situação? Só para que as pessoas entendam o que é uma suplementação, porque muitas vezes se confunde que a suplementação é um empréstimo, que a suplementação é mais dinheiro que está se passando para o executivo gastar. Não é assim. Nós temos peças orçamentárias, né? A LDO, a LOA, o PPA, que são peças que todo ano, por exemplo, agora em dezembro nós vamos votar essas peças. E por se tratar do primeiro ano de uma nova gestão, embora Bruno tenha vindo para a reeleição,
todas as 3 peças vão ser votadas agora, até final do recesso. Então, essas peças, elas são planejamentos, eu vou usar a expressão para que as pessoas entendam, são planejamentos fictícios, que não é que tenha o valor para que se realize aquilo que foi planejado. Então, determinadas pastas, por exemplo, Secretaria de Obra, ela faz um planejamento de construir 10 praças. Uhum. Mas dentro dessas praças, por exemplo, existiu no caso da pandemia, existiu um caso fortuito, né, ou força maior, e ela teve que mudar o planejamento dela, porque a Secretaria, digamos, de Saúde necessitou de algo que fosse mais urgente. Então, o que é feito? Dentro daquilo que estava previsto na Secretaria de Obras, retirou aquele planejamento, e para que a Secretaria de Saúde tivesse margem para executar, porque você pode ter o dinheiro, mas não ter o orçamento. Então, o orçamento é uma autorização que você tem para utilizar o dinheiro público. Outro exemplo, para ficar mais claro, é uma emenda que não está prevista no orçamento. A gente votou agora dezembro, e tem uma emenda que só vai, um deputado federal atribui uma emenda para Campina, e esse recurso só entra o ano que vem. Eu não posso fazer previsão dentro do meu orçamento de uma emenda que não existe ainda. Exatamente. Então, ela chegou no ano que vem, 2026, é obrigatoriamente necessário que esse recurso, essa suplementação, vá para a Câmara, para que a gente possa autorizar a utilização desse recurso pelo Poder Executivo. Então, isso tem confundido muitas vezes a mente das pessoas. Está tirando dinheiro daqui e botando ali. Não, não é que está tirando dinheiro. Não. Às vezes o dinheiro nem existe. Existe a previsão para que se execute aquele serviço. Então, é como você está em casa. É um exemplo prático. Você faz um planejamento todo mês com o seu salário. Mas, de repente, começou as chuvas e começou a ter goteira na sua casa. Você não estava planejado para fazer nenhum serviço, nenhuma manutenção. Só que o seu orçamento, você tinha um orçamento para gastar tanto com alimento. Eu vou reduzir um pouco aqui no meu alimento e vou consertar o meu telhado porque é urgente. Então é mais ou menos esse exemplo para que as pessoas entendam. Você acha então que no caso é uma crítica, essa questão da oposição está justamente falando que é exagero, as suplementações, os pedidos feitos pelo Executivo? Não, todo governo... É desnecessário? Não é desnecessário. O governo, quem está administrando, tem o direito de administrar da sua forma. Mesmo que eu não concorde, mas eu é quem sei as prioridades da minha casa. Eu não posso, por exemplo, dizer quais são as prioridades que você tem na sua casa, só quem sabe é você. Então, quem está administrando tem um entendimento que precisa remanejar. Isso às vezes muda, né? Isso é comum. Isso é comum, não apenas em Campina. Isso é comum em todo o município. Isso é comum no governo do estado. Isso é comum no governo federal. Então, se a regra funciona para estadual e para o federal, tem que funcionar para o municipal. Agora, claro, todos têm o direito, principalmente a oposição, ela está fazendo o papel dela, e não concordar, né, que retire aquele planejamento daquela pasta para outra pasta. É um direito que elas têm, embora não tenha de fato o conhecimento daquilo que está sendo realizado. O senhor falou sobre a LOA e a gente se aproxima justamente da votação, né? Agora para 2026. Como está esse debate dentro da Câmara? Ele está mais para um debate político? Não, eu acredito que nós vamos ter tranquilidade, né? Inclusive, nós vamos agendar as audiências públicas que tem que acontecer. Nós vamos agendar essas audiências públicas e após as audiências eu acredito que nós vamos votar sim o orçamento sem nenhuma dificuldade. A gente tem, como eu falei, essa legislatura ela tem um diferencial. A gente tem conversado bastante, a gente tem dialogado. Inclusive, uma das coisas que eu sempre faço questão de fazer é discutir muitas vezes com a oposição
e saber o que ela pensa, porque de fato, às vezes eles percebem que existe uma condição de melhoria, de mudança, e a gente como líder, a gente leva para o governo, mostra que de fato houve aquela observação e que eles, porque nem sempre eles estão errados, nem sempre estão certos. Então a gente tem que buscar esse meio termo e é como eu disse, buscando sempre o que é melhor para Campina. Quais os pontos da LOA devem ser os mais dialogados entre a oposição e, no caso, a situação? Olha, eu acredito que, até pela qualidade que nós temos hoje de vereadores de oposição, que são vereadores que, de fato, eles buscam informações dentro da LOA, eu acho que, num todo, nós vamos discutir, sem sombra de dúvidas, recursos para a saúde, né? É uma discussão que a gente não para, a gente sabe que quanto mais se investe na saúde, quanto mais se esforça para melhorar, mas nós entendemos que é uma necessidade maior de se fazer isso. Então, eu acredito que serão algumas emendas apresentadas, tanto pelos os vereadores de situação quanto de oposição, e nós vamos debater para que a gente possa ir ao plenário já com a convicção daquilo que é melhor para a cidade. Nenhuma coisa, vamos falar um pouquinho de CPIs, né? Ou seja, várias na Câmara Municipal. Qual o balanço que o senhor faz? Quais as perspectivas para que realmente algumas já funcionem? O que é que já tem funcionado? Vamos trazer aqui para os nossos telespectadores, que às vezes não tem a oportunidade de acompanhar o dia a dia da Câmara, mas nessa entrevista a gente já pode dar uma organizada assim, no geral e olhar. A oposição ela protocolou 2 CPI, a situação protocolou uma. Qual é o trâmite conforme o regimento? O presidente ele recebe o protocolo e encaminha para a procuradoria. A procuradoria ela vai analisar se o que de fato vai ser discutido preenche os requisitos, e a partir desse parecer o presidente vai instalar a CPI, convidando no mínimo 3 vereadores para que eles possam participar da CPI, né? Um como presidindo a CPI, outro como relator e outro como membro. E a partir daí começa-se a trazer, porque a CPI é como se fosse um inquérito policial, né? A gente vai buscar informação, porque muita gente tem assim, CPI das emendas que foram enviadas para a Prefeitura de Campina. Aí já na mentalidade acha que já tem algo errado, que já foi condenado, que não. A CPI é um levantamento de informação. A gente vai capilar as informações, vai trazer as informações para que ao final haja um relatório. Eu, por exemplo, participei na legislatura passada da CPI dos combustíveis. Eu fui o relator naquela ocasião. E nós buscamos informação, convocamos o dono de posto de gasolina, as empresas responsáveis, distribuidora, os interessados, as partes interessadas e quem a gente acha viável ser chamado. E a partir daí, no final de tudo, há um relatório indicando ou que está tudo ok ou que precisa tomar algumas posições em relação àquilo que foi apurado. Então, esse trâmite regimental, ele deve ser observado e cumprido, e o presidente Saulo Germano já encaminhou para a Procuradoria. Durante o período de 1 ano, só pode ser instalada 2 CPI por ano, mas nada impede, no nosso entendimento, que seja protocolada mais de 2, 3 ou quantas for necessárias. Dentro delas, né, no meu entendimento, por exemplo, uma que foi protocolada pela oposição, que foi a CPI das emendas do HELP, na minha concepção, já é uma discussão que o judiciário, inclusive, já sentenciou. Então, na minha concepção, essa CPI, ela perdeu o seu objetivo, mas isso aí é uma opinião minha. A gente não tem ainda parecer
da Procuradoria, a gente tem que aguardar e, após a Procuradoria ela emitir esse parecer, aí o presidente vai dar o encaminhamento dentro do regimento para que aconteça ou não a CPI. Você falou que tem 3, no caso. São 3. São 3. Os detalhes delas? Tem uma que trata, a gente não, quando eles encaminham para a Procuradoria, a gente aguarda primeiro o parecer da Procuradoria. Então a gente só vai se debruçar de fato no detalhe quando foi encaminhado esse parecer, mas uma trata a respeito das emendas que foram enviadas ao Poder Executivo pela Câmara Federal relacionada ao HELP. Outra é uma discussão também em que a oposição protocolou envolvendo outra demanda da saúde, e agora mais recentemente tem uma CPI que trata a respeito daquele incidente que ocorreu, infelizmente, daquela fatalidade que ocorreu acho que menos de um mês atrás, que tirou, esse mês de novembro, né? Ceifou a vida de uma pessoa, que foi aquela questão daquela caixa d'água que rompeu da Cagepa ali no bairro da Prata. O rompimento do reservatório. Do reservatório, né? Então, há um interesse da Câmara em investigar, pensando em quê? Em fazer política? Não, mas nas vidas das pessoas. O que precisa ser prioridade legislativa em 2026? Olha, a prioridade, ela parte daquilo que as pessoas trazem todos os dias, não é? Qual é a minha prioridade enquanto vereador? É atender as pessoas, é tentar trazer soluções para demandas novas, mas também não esquecendo das antigas, que na realidade são quase as mesmas, né? A gente percebe uma demanda através do prefeito Bruno. Eu sempre tenho dito a ele que as demandas que ele tem conseguido solucionar em Campina são demandas muito antigas. Uma das demandas que agora, nesse inverno, a gente vai ter a alegria de saber que nós vamos dormir tranquilo, porque alguém também que está dormindo sossegado, que antes não podia, que eram os moradores do Novo Horizonte. Quando chovia no Novo Horizonte, ali no distrito, alagava tudo. Pessoas perdiam seus bens, pessoas saíam de suas casas, porque ali, infelizmente, alagava toda aquela região. Hoje, já fiz muitas reportagens por ali e era constante. Era um ano após outro, o tempo todo, a demanda era conseguimos resolver. Poeira na época do calor e muita lama na época de chuva. Conseguimos resolver essa demanda. Temos agora uma expectativa muito grande, que é a implantação do VLT, que inclusive eu tive o privilégio de ir com o prefeito a Brasília. Participei das negociações, de várias vezes a gente conversar com o ministro, e hoje a gente já está vendo a obra andando. Inclusive quero aproveitar, porque eu sei que esse podcast tem muita audiência, para tranquilizar as pessoas que moram próximo à linha férrea. Nenhuma delas vai ficar desamparada. Todas elas nós vamos dialogar, nós vamos apresentar sugestões, nós vamos abrigar essas pessoas. Há quem espalhe que será com aluguel social. Isso não é verdade. Essas pessoas terão as suas casas num lugar adequado, num lugar que de fato traga dignidade para essas pessoas. Tem se levantado essa questão? Tem, nós temos discutido, inclusive, temos cadastrado, o prefeito Bruno, ele tem tido essa preocupação, tem cadastrado essas pessoas. A gente sabe que nesse momento, infelizmente, aparece muita gente que se aproveita da situação. Né? Para tocar terror. Não sei se você acompanhou, mas outro dia, né, tentaram invadir um local próximo à linha férrea
tudo invasões novas, mas tentando demonstrar que eram pessoas que moravam há muito tempo. E na verdade não era, porque nós temos o controle das pessoas que há muito tempo moram por lá e que pode ter certeza, todas elas foram todas cadastradas. Vão estar, além de cadastradas, solução para essa demanda dessas pessoas. O governo tem a preocupação de cuidar também delas, porque o VLT é importante e uma das sugestões, requerimento nosso também em relação ao VLT, é trazer o terminal de integração lá para a antiga Estação Velha, para que a gente possa unir tanto o VLT, a estação do VLT, como também o transporte através do ônibus. Do transporte público, seja, né? Será um sistema de transporte e dá uma afogada lá, hoje não comporta mais aqui no centro esse terminal de integração, levando ele para outro lugar. E pode ter certeza, Campina Grande vai ser antes do VLT e depois do VLT. Quais são as considerações finais, hein? Que mensagem deixar, já que a gente já está chegando no final do ano, o que é que o pastor Luciano vai deixar aqui de mensagem para quem votou, para quem acreditou, para quem já vai aí no terceiro mandato apoiando? Qual a mensagem que o senhor deixa? A gente, primeiro, de agradecimento, né, a vocês por me dar a oportunidade de poder... Imagina, a gente que agradece. Poder estar prestando conta, né, me colocar sempre à disposição para que a gente possa trazer mais informações às pessoas. Nós sabemos que o ano, como diz, voou, passou muito rápido, mas foi um ano proveitoso. Começou ontem, porque olha, esse ano de 2025 passou... Mas foi um ano proveitoso. Eu acredito que nós estamos aqui com saúde, que é o que mais nos interessa. E o que eu quero desejar para as pessoas, eu dizia a uma pessoa amiga essa semana, nós não podemos perder a sensibilidade da vontade humana de viver, da vontade humana de fazer o bem. Todos os dias, quando eu acordo com um pensamento de fazer o bem, de me colocar no lugar das pessoas e tentar, e aí não tem preço, você poder atender uma demanda, seja ela pessoal ou seja ela no coletivo. E quando a gente, muitas vezes, na dificuldade do mandato, a gente pensa em parar, Deus levanta alguém para dizer o quanto a gente tem sido esse canal de bênção. Então, não estou na política por estar, estou na política porque foi a vontade de Deus. A Bíblia diz que toda a autoridade é constituída por Deus, então eu vejo isso, eu reconheço isso. Como eu falei, eu fui o vereador menos votado em 2016, numa perspectiva das pessoas zero, ninguém imaginava, e eu tenho convicção que foi Deus que me colocou lá. Então eu quero ser esse canal de bênção, quero me colocar sempre à disposição das pessoas, olhando olho no olho, dizendo a verdade, vivendo a verdade e fazendo aquilo que for possível. A Bíblia diz que tudo aquilo que você estiver em suas mãos para fazer, faça. Eu não espero recompensa. Se Deus apenas permitir só esse mandato, eu só vou no final agradecer, porque a maior honra que um cidadão campinense pode ter é de representar a sua população, e Deus me deu esse privilégio pela terceira vez. Então isso, para mim, eu vou deixar um legado. Eu quero que amanhã, quando a gente não estiver nesse plano terrestre, os meus filhos, os meus netos, lembrem daquilo que eu pude contribuir, pelo menos em amenizar, né? A gente não consegue de uma forma geral, né? Mas amenizar a dor das pessoas e saber que a gente fez o bem, sem olhar a quem e sem esperar recompensa. Quero aproveitar para desejar a vocês, né, que Deus abençoe, que Deus dê muita saúde, muita paz. Inteligente eu sei que vocês são. Eu só quero que Deus agora dê sabedoria. Que bom. Né? Precisamos. Quando ele perguntou a Salomão, o que é que você quer? Ele só quer sabedoria. Porque
Se a gente buscar essa sabedoria de Deus, a gente vai ser mais humano, a gente vai olhar mais para as pessoas e a gente vai sempre se colocar no lugar delas. Então, muita saúde, muita paz e que Deus nos abençoe. Que maravilha, muito obrigada pela sua presença. Eu já deixo aqui um convite para em uma próxima oportunidade, espero tê-lo aqui outra vez conosco, falando sobre os pleitos, falando sobre esse retrospecto, ano que vem, o início, perspectiva, porque assim, a gente encerra o ano fazendo balanço, mas a gente já começa o ano letivo na perspectiva do que vai acontecer, então já fica esse convite, viu? Muito obrigada. Me permita só dizer mais algo. Eu faço isso muito na igreja, eu gostaria de fazer aqui para você que está nos assistindo, né? A gente faz sempre planos ou para a segunda, ou faz plano para quando se aproxima o próximo ano. Sim. E a gente diz, no próximo ano eu vou fazer isso. Eu queria te dar um conselho que eu dou a mim mesmo todo dia: não deixe para amanhã o que você pode começar hoje. Então tome suas decisões hoje, para que no amanhã você já esteja colhendo o fruto daquilo que você decidiu. Ou seja, não procrastinar, não esperar. De forma alguma. Ou seja, o hoje é o dia, é a hora. Obrigada, viu? E a gente vai chegando, portanto, ao final da nossa conversa. E claro, eu agradeço de coração a você que nos deixou esse tempo aí precioso, que nos deu atenção devida nesse momento. E eu quero, claro, agradecer também a todos, né, ao senhor que participou aqui com a gente nesse episódio do Campina Pode Mais. Hoje eu conversei um pouquinho sobre essa atualização e atuação do Poder Legislativo em 2025, os principais projetos, prioridades, o balanço, e justamente isso que a gente acabou de falar agora, que é justamente o que vem depois, né? Esse episódio do Campina Pode Mais teve a apresentação dessa aqui que vos fala, Zenaide Ferreira, e mais uma participação nesse podcast que já tem a cara de Campina, viu? Que já foi abraçado aqui pela nossa população. E olha, eu quero agradecer também aqui, claro, toda a equipe. Luciano, você sabe que ninguém faz nada sozinho nessa vida, e a gente tem uma equipe muito dedicada, inclusive, que faz esse podcast acontecer todas as vezes. A sonorização do nosso querido aqui, edição de Magno Souza. Hoje a produção foi da nossa querida Simone Duarte. E claro, né, sempre ali na frente, na linha de frente, recebendo tudo na coordenação geral e direção, a nossa querida Carla Bomba. Então, um beijo grande. O nosso podcast fica disponível através do canal do YouTube no @Campina Pode Mais. Até a próxima edição. Fiquem todos com Deus e muito obrigada por nos assistir.